Shalom, graça e paz. Chegando aqui mais uma madrugada para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Quero deixar aqui hoje mais uma palavra, da parte do Senhor. São exatamente faltando 7 minutos para 1h da manhã, da madrugada. Nós estamos aqui, aleluia, como uma atalaia, como aquele que está fechando as brechas, orando, buscando em Deus, orando pela igreja, orando pelos irmãos e meditando também na palavra do Senhor, falando com Deus, aleluia, nos fortalecendo na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E nesta noite, esta madrugada, leia aqui só um versículo da parte do aleluia de Deus, da parte da palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, e é um texto bem conhecido, ao qual nós sempre estamos, aleluia, falando, expressando, narrando. Mas ele diz aqui assim, Romanos 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então você percebe que Paulo aqui em Romanos 8, 28, ele te garante, que se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia. Isso é interessante para a minha vida, para a tua vida, Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei o que você sente quando no meio de um grande problema, alguém te diz, vai passar. E eu não sei qual é o teu sentimento. Eu não sei se você já sofreu uma grande perda, se já enfrentou um diagnóstico desanimador, ou momentos, em que parecia que de não haver solução. Não deve ter esgotado de ouvir que os dias maus iriam passar, Contudo, uma coisa é certa, eles passam. Nós sabemos que eles passam. Deus, querido, ele te faz viver no desespero ou na desesperança. Você foi criado para viver debaixo da bênção do seu Criador e experimentar uma vida marcada pela presença do Pai. O pecado de Adão, e é o interessante que você tem que entender nessa noite, o pecado de Adão, ele abriu um espaço, para um sentimento, para uma situação que não estava alinhado com a vontade de Deus para nós. A dor, a frustração, são exemplos desse tipo de emoção. E se esse fato parece desanimador para você, eu quero dizer para você nesta noite que nós temos uma notícia que pode mudar, a maneira como você enxerga as dificuldades. O seu Pai, ele transforma todo mal em bem. Ele não sai do controle, ele trabalha em seu favor, não importa qual seja a tua situação. E é por isso que você vai ver que o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos 8, 28, ele vai nos informar, louvado seja Deus, está nos informando, Ele diz, sabemos que Deus ele age, em todas as coisas para o bem daqueles que amam, que o amam, que ama a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, é muito difícil, amados, é muito difícil controlar alguém feliz no meio do problema, ou você encontrar alguém feliz no meio do problema. Dificilmente você vai encontrar alguém feliz no meio do problema. A perda de um emprego, a morte de uma pessoa amada, um divórcio, um problema financeiro, ele consegue abalar o nosso sentimento. Essas situações também, ela trazem a sensação de que tudo está perdido, Quando os dias maus chegam, e esse dia eu falei sobre isso, dias maus, quando os dias maus chegam, você precisa se lembrar de 3 coisas. 3 coisas você precisa lembrar, que quando chegar o dia mau na tua casa ou próximo de você, você é filho amado e favorecido. Deus não sai do controle da sua vida e você não está sozinho. Glória a Deus. Louvado é o nome santo e bendito do nosso Deus. Jamais, querido, se esqueça, Deus ele não te abandonou. O texto de Romanos, a qual nós lemos aqui, Romanos 8, ele deixa claro que não existe nada que te afaste do amor de Deus.
Portanto, não importa o que aconteça, a graça, amado, a graça, o amor e o favor de Deus estão sempre ao teu alcance. É, Jesus, querido, ele viveu pouco mais de 3 décadas, né, aqui na Terra. E ele ensinou, curou, mostrou o caminho para quem andava com ele. Mas, no entanto, quando ele voltou para o céu, ele deixou que um representante divino que moraria em nós, que é o Espírito Santo. Hoje, o papel do Espírito Santo é nos ajudar a viver as promessas de Deus para nós. A voz dele, ela nos dá esperança. A voz dele, ela nos consola. Ela não nos deixa ignorar que Deus nunca nos deixou sozinho. Quando eu leio no Salmo 139, lá no verso de número 10, o salmista vai dizer: para onde poderia eu escapar do teu espírito? E é assim que ele diz: para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá, aleluia, tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará, me susterá. Aleluia. Então, não existe, amado, louvado seja Deus, não existe temporada ruim que tire Deus do controle da tua vida. E muitas vezes os dias maus, eles trazem a sensação de que nós estamos sozinhos. Muitas vezes os dias maus, que nos rodeiam, louvado seja Deus, parece que nós estamos sozinhos, mas parece que nós fomos esquecidos, né, por Deus. Porém, isso é apenas um sinal de que as emoções, aleluia, estão falando mais alto. Quando você, irmão, escolher viver pela fé, você descobre outra coisa. Com Deus não ficamos sozinhos jamais. Deus é fiel, Ele conhece cada uma das suas promessas para a sua vida, e Ele não esqueceu delas. Você é protegido, você é guardado, aleluia, pelo seu Pai de amor, e Ele está com você em todas as situações que, aleluia, que aparecem ao teu respeito. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus estava no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 israelitas que foram levados para a Babilônia. Daniel capítulo 3 conta essa história. No entanto, apesar de estar em uma nação que não adorava o mesmo Deus que eles, esses 3 rapazes decidiram manter firme a sua crença. E eles não adoraram a estátua levantada pelo rei Nabucodonosor, e o que o deixou muito furioso. E por isso eles foram lançados em uma fornalha muito quente. Mas a postura, irmão, de fé dos 3 rapazes foi honrada, aleluia, e Deus os protegeu. Então, da mesma forma, irmão, o seu pai, ele te guarda. O teu pai, ele te protege por onde você for. A fidelidade dele não tem prazo de validade ou limitação. Deixa eu te dar mais um exemplo. Deus estava na cova com Daniel. Daniel também foi levado cativo para a Babilônia. E da mesma forma que os seus amigos, ele se viu diante de um problemão. E por causa da sua fé, né? Mas você percebe que não abandonou o seu Deus, ele ficou firme no seu propósito. Daniel, querido, ele decidiu não obedecer às ordens do rei da Babilônia. E como castigo, ele foi parar em uma cova com leões famintos. No entanto, a Bíblia conta que Deus o protegeu. Deus fechou a boca dos leões e o nome dele, aleluia, mais uma vez foi honrado, e em uma terra estrangeira. Deus, querido, ele estava no mar com Paulo. Quando Paulo ele vai a caminho de Roma, lá em Atos 27, o navio a qual Paulo ele estava, ele naufragou por causa de uma tempestade. Porém, a Bíblia diz que antes de afundar o barco,
ele enfrentou dias turbulentos, nos quais a tempestade era tão forte, que não era possível ver a luz do sol. Então você percebe, mas apesar da tempestade, Deus estava com Paulo. Ele tinha um objetivo, era cumprir o mesmo, aleluia. Após o navio se perder, ninguém que estava com Paulo naquele dia, naquele barco, morreu. Então, deixa eu falar para você nesta madrugada. Você é um filho, querido amado. Você, aleluia, é um filho amado, cuidado e protegido por Deus. Aleluia. Quando nós enfrentamos situações, amado, situações difíceis, como perdas e diagnósticos assustadores, é comum, querido, nós acharmos que não existe solução para o que nós estamos passando, o que está acontecendo conosco. No entanto, deixa eu falar para ti nesta noite. O seu Deus é especialista em trazer soluções. Se Ele disse que Ele vai cumprir alguma coisa em sua vida, Ele vai. Sabe que eu gosto da palavra do Senhor? Em Mateus 14 nós lemos, irmãos, a história de Pedro andando sobre as águas. E esse fato é um dos que mais me chama a atenção. Mas muitas vezes nós não atentamos para um pequeno detalhe. Antes da tempestade chegar, Jesus falou para o discípulo passar para outra margem. A Bíblia vai dizer, irmãos, Mateus 14, versículo 22, logo em seguida, a Bíblia diz que Jesus insistiu com o discípulo para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos no meio do caminho, aleluia, uma tempestade se levantou e o medo bateu no coração daqueles homens. A tempestade não veio para impedir a chegada dos discípulos ao outro lado, a outra margem, mas da mesma forma, nenhum problema tem capacidade de te tirar da jornada com Deus. Quando nós enfrentamos, louvado seja Deus, situações que nos levam ao limite e colocamos a fé em ação, nós abrimos espaço para Deus agir de maneira sobrenatural. E nessa jornada, além de experimentar milagres, a fé sai fortalecida e o nosso caráter se torna mais parecido com o caráter de Deus. Nas mãos de Deus, qualquer situação ruim coopera para o seu bem. É por isso, irmão, eu te digo nesta madrugada, mantenha-se firme na palavra. Aleluia. Veja o que Deus pode fazer, aleluia, em você e através de você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A fé, querida, ela é a vitória que vence o mundo, a Bíblia diz. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. A nossa fé, a fé é a vitória que vence o mundo. A fé, irmão, ela envolve 4 passos básicos, que é crer, confiar, depender e obedecer. Mas, contudo, para colocar em ação é necessário ter o que? Uma mente renovada na palavra. Aleluia. Que você venha, louvado seja Deus, ficar firme na palavra de Deus. Aleluia. Se firmar na palavra do Senhor. Então, querido, que você medite nesta palavra, neste versículo que nós lemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, que Deus te abençoe nesta madrugada. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou orando, aleluia, por você. Eu estou orando pela tua casa. Eu estou orando pela tua família. Eu estou orando para Deus, louvado seja Deus, colocar uma fé inabalável no teu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou crendo que Deus, aleluia, vai falar contigo através desta mensagem, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus.